Sempre que falava essa palavra, minha mãe fazia repetir: arreda daqui, praga do inferno. Toda vez que repetia essa palavra, ou então dava 3 batidas na madeira. Eu nunca entendi o motivo. Até esse dia que eu vou te contar agora. E foi esse dia, um dia de ataque de raiva, que ela, durante uma briga com meu pai, gritou esse nome várias vezes. Dizia Marcelo em seu relato sobre o nome que você jamais deve dizer. Dizia ele: eu não me lembro o motivo que deixou ela tão nervosa. Na verdade, eles não brigavam muito, porque meu pai não morava em nossa casa. Mas eu lembro que ela tinha tanta raiva que chegou até quebrar alguns pratos no chão. Logo depois, ela se trancou no quarto. Meu pai foi embora e ela caiu num choro profundo. Daqui de fora dava para escutar o soluçar dela lá dentro. Eu bati na porta, tentei entrar, mas ela disse: fica tranquilo, meu filho. Vai pro seu quarto, vai dormir. Tá tudo bem. Contrariado, fui pro meu quarto, mas não conseguia dormir. Ouvi a voz da minha mãe e uma espécie de rangido vindo do quarto dela. Percebi que o choro dela havia cessado, mas ouvia nitidamente quando ela implorava para que algo a deixasse em paz. Parecia que ela estava falando no telefone, mas fiquei apavorado de terror quando comecei a escutar passos no teto do seu quarto e também nas paredes. Pensei que fosse meu pai, porém eu fiquei apavorado quando comecei a escutar alguém correr da parede do quarto. Alguma coisa estava correndo nas paredes do quarto de minha mãe naquele momento. Eu não consegui levantar. Aterrorizado, ficava escutando aquela discussão. Na verdade, discussão de uma pessoa só. Ela falava com alguma coisa. De repente, a porta do meu quarto abre e minha mãe, falando baixinho o meu nome, sussurrando para que eu saísse para fora. Eu estava acordado, porém aterrorizado, mas deu para ver aquela criatura com quem minha mãe falava atrás da porta. Num relance eu vi aquela mulher de aproximadamente 2 metros de altura, com a roupa toda esfarrapada, toda enrugada, com muitos cortes no rosto e com a boca totalmente escancarada. Aquela criatura fazia um barulho agudo, como de um porco prestes a ser abatido. Aquilo permaneceu atrás da porta por algum momento. Minha mãe, nesse momento, já gritava para que eu corresse e não olhasse para trás. Conseguimos então abrir a porta. Ela segurou muito forte minhas mãos e corríamos. Ela pedia para que não olhasse para trás. E ela dizia que naquela noite iríamos dormir na casa de minha tia. Chegando na casa de minha tia, ela limpou as lágrimas dos meus olhos e sabia que eu queria alguma resposta. Olhando fixamente nos meus olhos, ela disse: foi aquele nome, eu chamei e ela veio me buscar. Eu confesso que durante a juventude, quando discutíamos uns com os outros, quando criança, emitíamos xingamentos, xingávamos uns aos outros, mas tinha um nome que era totalmente proibido. Lembro de minha avó dizendo: Douglas, nunca diga esse nome, não fale esse nome. Depois de algum tempo, já adulto, li alguma coisa a respeito e pude entender o real significado daquele nome, que era na verdade um nome forte, o nome que de fato poderia atrair o mal. E você vai entender agora, após mais esse relato que eu quero contar para vocês. Olá, meu nome é Marcelo e tenho 32 anos. Quando eu era criança, acontecia alguma coisa que não gostava, eu sempre xingava, mas xingava muito por um nome específico. E minha mãe sempre dizia, me desaconselhando: não fale esse nome. Eu não entendia muito bem, na verdade não sabia o significado daquele nome, não sabia que aquele nome era tão forte. Mas sempre que algo de ruim acontecia, eu chamava por aquele nome. Lembro de ter chegado um dia do trabalho, muito cansado e estressado por tudo que tinha acontecido durante o dia. Ao chegar próximo da porta, em voz alta, xinguei aquele nome por mais 2 vezes. No momento em que levei a mão na fechadura, as luzes da varanda se apagaram. Escutei alguém batendo do lado de dentro da porta. Aterrorizado, corri para o carro, peguei uma lanterna. Ao voltar, a porta se abriu sozinha. Quando entro,
me deparo com uma das cenas mais horríveis que já vi em toda a minha vida. Ela estava lá. Desgraça, a desgraça. Aquele nome que eu sempre insistia em dizer em momentos de raiva. Entendi então o significado daquele nome. Não era um simples nome. A desgraça existia. Era uma entidade que me disse quando eu perguntei o seu nome. O que você está fazendo na minha casa? Ela disse. Eu vim te buscar. Você me invoca todo dia. Eu estou aqui. Era uma mulher alta, de aproximadamente 2 metros de altura, cabelos longos, uma cara muito enrugada, suas roupas todas esfarrapadas. Percebe que parece ser a mesma criatura que outra pessoa contou anteriormente? Nesse momento, corri para o carro, deixando a porta aberta, fui para a casa de uns amigos. Dias depois, voltei. Na verdade, não consegui mais morar naquele lugar. Me mudei para nunca mais voltar naquele lugar. E nunca mais também chamar por esse nome. E na verdade eu te convido agora a fazer uma reflexão sobre esse nome. Por que um xingamento não pronunciável? Por que nunca citar esse nome? Na verdade, qual é o poderio? Qual é a força bélica no mundo espiritual desse nome? E é o que eu te convido a refletir comigo agora. Qual é a força bélica do mundo espiritual do nome desgraça? O cristianismo tem como pilar a salvação da alma dos homens. E isso acontece através da crença que Jesus Cristo seria o Filho de Deus e que teria morrido para salvar todos os seres humanos que assim o crerem. Porém, isso acontece através de um favor de Deus. E esse favor não é merecido pelos homens, mas Deus assim o faz. E o faz de graça, sem cobrar. Graça significa misericórdia de Deus, favor imerecido. Então, seríamos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E ao chamar o nome desgraça, ao chamar alguém de desgraçado, de desgraçada, você está talvez inconscientemente dizendo que aquela pessoa estaria condenada ao inferno e que não teria a misericórdia de Deus, que Deus para ela não faria aquele favor. E esse nome poderia se materializar toda vez que convocado em forma daquela entidade narrada nos 2 contos anteriores. A desgraça, responsável também por tragédias, acontecimentos ruins, quando você diz, olha, aconteceu uma desgraça, sempre é atribuído a algo muito ruim. Não deixe de assistir o último vídeo sobre o Triângulo de Freetown. Na verdade, um lugar que existe aqui no estado de Massachusetts, onde existe talvez o maior número de atividade paranormal de todos os Estados Unidos. Não deixe de assistir esse vídeo. E fique também com a reflexão. Queria que você, a partir de hoje, pensasse 2 vezes antes de chamar esse nome. A não ser que queira ter uma surpresa atrás da porta. Bons sonhos.